Quando eu era criança, costumava deitar na grama e olhar para o céu noturno. Aquelas estrelas pareciam fixas, eternas, perfeitamente posicionadas em um palco de veludo negro. O espaço entre elas parecia vazio, completamente vazio. Apenas nada, estendendo-se infinitamente em todas as direções. Era reconfortante, de certa forma. O universo como um palco vazio onde as estrelas faziam seu espetáculo. Mas, conforme fui estudando física, aprendi algo que mudou completamente essa visão reconfortante. Aprendi que, quando você olha para uma estrela distante, não está vendo o que ela é agora. Está vendo o que ela era. A luz viaja a uma velocidade finita, 300 mil quilômetros por segundo, e leva tempo para chegar até nós. Então, quando você olha para uma estrela a 100 anos-luz de distância, está literalmente olhando 100 anos no passado. Quanto mais longe você olha no espaço, mais profundo você olha no tempo. As galáxias mais distantes que nossos telescópios podem ver estão a bilhões de anos-luz. A luz que vemos delas saiu quando o universo era jovem, muito antes da Terra existir. Olhar fundo no espaço é olhar para trás no tempo. É como se o universo fosse uma máquina do tempo gigante, com cada camada de distância revelando uma era diferente do cosmos. Mas há outra forma de olhar fundo. Não apenas para longe, mas para dentro. Ampliar. Usar não telescópios, mas microscópios conceituais. Olhar para escalas cada vez menores da realidade. E quando você faz isso, quando realmente amplia o tecido do espaço-tempo em si, encontra algo tão perturbador, tão absolutamente alienígena à nossa experiência cotidiana, que me fez repensar tudo o que achava que sabia sobre a natureza da realidade. Vamos começar com algo que todos entendem. Você olha para uma mesa, parece sólida, lisa, contínua. Amplie com um microscópio. Agora vê fibras de madeira, células, estruturas complexas. Amplie mais. Vê moléculas, longas cadeias de átomos conectados. Mais ainda, vê os átomos individuais, núcleos cercados por nuvens de elétrons. Continue ampliando. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Dentro deles, quarks. Mas e o espaço entre essas coisas? O vazio aparente entre os átomos, entre as partículas? O que acontece quando você amplia o próprio espaço vazio? Durante muito tempo, físicos assumiram que era simplesmente nada, vácuo, espaço liso e contínuo como uma folha de papel perfeitamente plana, o palco onde a física acontece, mas não um ator em si mesmo. Essa suposição vinha de Einstein. Relatividade geral nos diz que o espaço-tempo é uma estrutura dinâmica, pode ser curvada por matéria e energia, mas ainda é fundamentalmente lisa e contínua. Você pode ampliar o quanto quiser, e ainda terá uma superfície suave, sem grãos, sem estrutura, sem fim para a divisibilidade. Mas então a mecânica quântica entrou na história. E a mecânica quântica tem algo a dizer sobre tudo, incluindo o próprio espaço-tempo. Em 1955, John Wheeler, que foi meu colega e amigo, propôs algo radical. Ele disse: se a mecânica quântica se aplica a tudo mais, por que não ao próprio espaço-tempo? O princípio da incerteza de Heisenberg diz que você não pode conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão arbitrária. Quanto mais precisamente você mede um, mais incerto fica o outro. Wheeler percebeu que isso deveria se aplicar ao próprio espaço. Se você tentar medir o comprimento de uma região do espaço com precisão cada vez maior, eventualmente chegará a um ponto onde a incerteza quântica se torna significativa. Ele calculou esse ponto. É chamado de comprimento de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros. Para colocar em perspectiva, isso é tão pequeno em relação a um próton quanto um próton é pequeno em relação ao sistema solar. É uma escala absurdamente, incompreensivelmente pequena. E nessa escala, Wheeler propôs: o espaço-tempo não é liso. Ele ferve. Wheeler chamou isso de espuma quântica. Space-time foam em inglês. E quando entendi o que ele estava descrevendo, percebi que era talvez a coisa mais perturbadora que já tinha ouvido em física. Porque significa que
O palco vazio, onde pensávamos que a física acontecia, não é vazio, não é liso, não é estável. É um mar violento e caótico de flutuações quânticas. Deixe-me explicar o que isso significa na prática. Na escala de Planck, o espaço-tempo está constantemente criando e destruindo pequenas regiões de curvatura extrema. Minúsculos buracos negros virtuais aparecem e desaparecem em frações de segundo tão pequenas que temos que inventar novos números para descrevê-las. Aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. Tempo de Planck. O menor intervalo de tempo que tem significado físico. Essas flutuações não são suaves ondulações. São violentas, caóticas, imprevisíveis. O próprio tecido do espaço-tempo está se contorcendo, rasgando, reconectando constantemente. A geometria em si está em fluxo quântico. Não há superfície fixa, não há distâncias bem definidas, não há intervalos de tempo precisos. Tudo é probabilístico, nebuloso, fundamentalmente incerto. Agora vocês podem estar pensando, isso é só teoria, especulação matemática. Mas não é. Temos evidências indiretas de que algo assim está acontecendo. Lembram quando falei sobre o vácuo não sendo vazio, sobre partículas virtuais aparecendo e desaparecendo? Isso é parte da mesma história. O vácuo quântico não é nada. É um mar fervilhante de atividade. O efeito Casimir prova isso experimentalmente. Duas placas metálicas no vácuo se atraem porque as flutuações do vácuo entre elas são diferentes das flutuações fora delas. É uma força real, mensurável, causada por flutuações quânticas do vazio aparente. E se o vácuo pode fazer isso, por que o próprio espaço-tempo não poderia estar sujeito a flutuações similares? Existem cálculos teóricos que tentam estimar a energia dessas flutuações do espaço-tempo. E os números são absurdos. A densidade de energia na escala de Planck deveria ser aproximadamente 10 elevado a 93 gramas por centímetro cúbico. Esse é um número com 93 zeros. Para comparação, a matéria nuclear, a coisa mais densa que normalmente encontramos, tem densidade de cerca de 10 elevado a 15 gramas por centímetro cúbico. A espuma quântica é 78 ordens de magnitude mais densa. Como isso não rasga o universo em pedaços? Essa é uma das perguntas não respondidas da física. Algo está cancelando a maior parte dessa energia. Talvez as flutuações positivas e negativas se equilibram. Talvez a estrutura em grande escala do espaço-tempo de alguma forma nivela essas flutuações microscópicas. Não sabemos. É um mistério profundo. Mas aqui está o que realmente me perturba sobre a espuma quântica. Ela significa que na escala fundamental o espaço não é contínuo, é granular, grumoso, feito de bits discretos de geometria quântica. Imagine ampliar uma fotografia cada vez mais. Eventualmente você vê pixels individuais. A imagem não é contínua, é feita de pontos discretos. A espuma quântica sugere que o espaço-tempo é assim. Amplie o suficiente e não há mais suavidade. Há apenas grãos de geometria quântica. Isso contradiz completamente nossa intuição sobre o espaço. Pensamos no espaço como infinitamente divisível. Você sempre pode dividir uma distância ao meio e ao meio novamente, para sempre. Mas se o espaço é granular na escala de Planck, isso não é verdade. Há um menor comprimento possível. Abaixo disso, a própria noção de distância perde significado. Não é que não possamos medir, é que não existe para ser medido. O mesmo vale para o tempo. Se há um tempo de Planck, um menor intervalo de tempo possível, então o tempo não flui suavemente. Ele avança em pequenos saltos discretos. Como os quadros de um filme, parece contínuo quando assistimos, mas é realmente uma série de imagens estáticas. Talvez o tempo seja assim, uma série de momentos discretos, com nada entre eles, porque não há entre para existir. Alguns físicos levaram isso ainda mais longe. Loop Quantum Gravity, gravidade quântica em loops, sugere que o espaço é feito de pequenos loops ou redes de geometria quântica. O espaço não é o palco. É uma rede dinâmica de relações entre esses loops.
Área e volume são quantizados, vêm em pacotes discretos, não podem ter valores arbitrários. Apenas certos valores específicos são permitidos. Se isso é verdade, então o que pensamos como espaço vazio é, na verdade, uma estrutura incrivelmente complexa de geometria quântica entrelaçada. Cada ponto do espaço é um nó nessa rede. E esses nós estão constantemente mudando, reconectando, flutuando quanticamente. O espaço não é um container passivo, é um participante ativo e dinâmico em cada processo físico. Agora deixe-me falar sobre as implicações cosmológicas disso. Se o espaço-tempo é uma espuma quântica na escala de Planck, o que isso significa para o Big Bang? Nos primeiros momentos do universo, tudo estava comprimido a densidades onde a física de Planck dominava. O universo inteiro era uma espuma quântica gigante. Não havia espaço-tempo liso. Havia apenas flutuações quânticas violentas de geometria. Alguns modelos sugerem que o Big Bang não foi realmente uma singularidade, um ponto de densidade infinita. Foi um salto quântico, quantum bounce, em inglês. O universo estava contraindo, atingiu a densidade de Planck, onde a espuma quântica dominou, e então saltou para uma fase de expansão. A espuma quântica impediu o colapso completo em uma singularidade. A granularidade do espaço-tempo forneceu uma espécie de pressão quântica que reverteu o colapso. Se isso é correto, então o Big Bang não foi o começo do tempo. Foi apenas uma transição entre uma fase de contração e uma fase de expansão. Pode ter havido algo antes, um universo anterior que colapsou até a escala de Planck e então saltou de volta. Isso mudaria completamente nossa imagem cosmológica. Mas aqui está algo ainda mais perturbador. Se o espaço-tempo é granular na escala de Planck, então buracos negros não podem ter singularidades verdadeiras. Quando matéria colapsa em um buraco negro, ela não pode comprimir até densidade infinita. Ela atinge a densidade de Planck e então algo quântico acontece. Talvez ela salte para um novo universo bebê. Talvez forme algum tipo de objeto quântico exótico que não entendemos, mas não é uma singularidade infinita. Isso significaria que as leis da física nunca realmente quebram. Sempre há uma descrição física válida, mesmo nos ambientes mais extremos. As singularidades são artefatos de nossas teorias clássicas. Quando você inclui a estrutura quântica do espaço-tempo, elas desaparecem. São substituídas por física quântica complicada, mas não infinitos, não quebras matemáticas. Agora, vocês devem estar se perguntando: podemos testar isso? Podemos realmente observar a espuma quântica? O comprimento de Planck é tão pequeno que parece impossível de sondar diretamente. Mas há ideias inteligentes. Se a espuma quântica existe, pode afetar sutilmente a propagação da luz através do espaço. Fótons viajando através do espaço-tempo espumoso podem experimentar pequenos atrasos aleatórios. É como luz viajando através de vidro fosco versus vidro liso. O fosco espalha a luz de formas imprevisíveis. A espuma quântica pode fazer algo similar. Fótons de alta energia podem ser afetados diferentemente de fótons de baixa energia. Alguns experimentos estão procurando por esses efeitos olhando para a luz de eventos cósmicos muito distantes e muito energéticos, como explosões de raios gama. Se a espuma quântica atrasa fótons de alta energia mais que fótons de baixa energia, deveríamos ver uma pequena dispersão nos tempos de chegada. Até agora não vimos nada. Isso estabelece limites em quão grande a espuma pode ser. Mas a busca continua. Há também propostas de usar interferômetros gravitacionais extremamente sensíveis para detectar flutuações quânticas do espaço-tempo. Se o espaço está realmente fervilhando na escala de Planck, pode haver um ruído quântico fundamental que permeia tudo. Detectar esse ruído seria a evidência direta da espuma quântica. É tecnicamente muito desafiador, mas talvez possível nas próximas décadas. Agora deixem-me dizer por que tudo isso é tão profundamente perturbador para mim. Durante toda a minha carreira, trabalhei para entender como a natureza funciona no nível fundamental. E quanto mais fundo vou, mais estranho fica. Partículas não são realmente partículas.
São excitações de campos. Campos não são suaves, flutuam quanticamente. E agora descubro que o próprio palco, o espaço-tempo em si, não é o que parece. Espaço não é vazio, não é liso, não é contínuo. É uma espuma quântica fervilhante de geometria flutuante. Tempo não flui suavemente. Ele salta em incrementos discretos. E na menor escala possível, conceitos como aqui e ali, antes e depois, podem não ter significado bem definido. Tudo é nebuloso, probabilístico, fundamentalmente incerto. Isso significa que a realidade na escala mais fundamental é radicalmente diferente de tudo que experimentamos. Nossa intuição foi formada por objetos macroscópicos movendo-se em espaços lisos e tempos contínuos. Mas essa é apenas uma aproximação emergente de uma realidade subjacente muito mais estranha. É como descobrir que a superfície lisa de um lago é na verdade feita de trilhões de moléculas de água caoticamente saltando. Em grande escala, parece liso, mas amplie o suficiente e vê a verdade, é um mar fervilhante de partículas. O espaço-tempo é similar, liso em grande escala, espumoso e caótico na escala de Planck. E aqui está a coisa mais perturbadora de todas. Não podemos escapar disso. Não é uma peculiaridade de certas situações exóticas. É a natureza fundamental de todo espaço, todo tempo, em todo lugar. Neste momento, enquanto vocês leem isso, o espaço ao seu redor, o tempo que está passando, tudo está fervilhando com flutuações quânticas na escala de Planck. Vocês estão nadando em espuma quântica. Sempre estiveram. Sempre estarão. Só não podem ver porque é pequeno demais. É como um peixe que nunca percebe que a água é feita de moléculas. Para o peixe, água é apenas um meio contínuo. Para nós, espaço-tempo parece contínuo. Mas, na escala fundamental, é granular, espumoso, quanticamente incerto. Isso muda como penso sobre minha existência. Não estou apenas me movendo através do espaço e tempo. Estou emergindo dele. Meus átomos, minhas partículas, os campos que os compõem, todos são parte dessa espuma quântica. Não há separação real entre eu e o espaço-tempo. Sou uma ondulação temporária na espuma. Uma flutuação local que ganhou complexidade e consciência, mas ainda fundamentalmente feita do mesmo tecido espumoso quântico que tudo mais. Quando olho para o céu noturno agora, não vejo apenas estrelas em espaço vazio, vejo luz viajando através de uma espuma quântica, carregando informação do passado distante. E quando olho para dentro, amplificando mentalmente para escalas menores e menores, sei que eventualmente chegaria à espuma, o substrato fundamental onde espaço e tempo perdem seus significados clássicos e se tornam algo novo, algo estranho, algo que ainda estamos lutando para entender. Então sim, olhei muito fundo no espaço, não apenas para longe, mas para dentro. E o que encontrei é perturbador. Encontrei que o vazio não é vazio, que o espaço não é liso, que o tempo não é contínuo, e que a realidade fundamental é uma espuma quântica caótica que desafia toda a intuição. É assustador, é desorientador e é absolutamente fascinante. Bem-vindos à física do espaço-tempo quântico, onde o palco vazio que pensávamos conhecer é, na verdade, um ator principal, fervilhando com atividade quântica, fundamentalmente granular, e mais estranho do que qualquer ficção científica jamais imaginou. O universo não é o que parece, e quanto mais fundo olhamos, mais estranho fica.